lá, eu vou compartilhar uma palavra com vocês. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14, por favor. Verso 25, a partir do verso 25. Lucas capítulo 14, diz assim, ó. Vou ler na tela aqui. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filho, irmão, irmã, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Se você puder, diga amém. Irmãos, maneira rápida, objetiva, sucinta, o capítulo 14 do Evangelho de Lucas, segundo o comentarista Warren Wiersbe, reverendo Warren Wiersbe, ele disse algo muito interessante. O capítulo 14 de Lucas é o capítulo em que Jesus combate a falsidade. É o capítulo em que Jesus combate a falsidade. Vamos entender esse combate de Jesus à falsidade. Do verso 1 ao verso 6 do capítulo 14 de Lucas, com calma depois você leia, Jesus é convidado a ir na casa de um dos principais fariseus. Eu preciso que você redobre o máximo da atenção, a comer pão com aquele homem, um dos principais fariseus. E era um dia de sábado, então um fariseu convida Jesus para ir na casa dele, um dia de sábado, comer pão. Jesus vai. Naquela reunião havia um homem hidrópico, um homem que sofria de hidropsia, ou hidropsia, como você queira. O que é isso? Que enfermidade era essa? Era o acúmulo de líquidos nas juntas. O camarada ficava cheio de líquidos nas juntas e era uma enfermidade incurável para a época. Jesus vendo aquele homem enfermo, num ambiente cheio de religiosos, aí Jesus lança uma indagação: qual de vocês aqui, se o boi cair num poço, se o animal cair num poço no dia de sábado, vocês não vão resgatar ele? Aí ninguém responde nada, porque Jesus está usando a lei. Aí, como ninguém responde nada, Jesus vai lá e cura aquele homem que sofria daquela enfermidade, aquele homem hidrópico. E o texto no verso 6, olha o que diz, verso 5 e verso 6 de Lucas. E disse-lhes: qual será de vós que caindo-lhe num poço, preste atenção, irmão, Jesus tinha uma maneira maravilhosa de ensinar. Ele disse que se o animal caísse num poço, e em dia de sábado o jumento ou boi, não tira logo. Aí o verso diz, e nada lhe podiam replicar sobre isso. Você olha o contexto, Jesus cura aquele homem. Olha o que, nós temos um homem sofrendo com acúmulo de líquido no corpo. Aí Jesus diz: se um boi cair no poço e for afogar, você não tira ele? Por que esse camarada está afogando em vida e ninguém resolve nada? Tem um cara afogando em vida aqui, cheio de líquido no corpo. Quer dizer que um boi você não deixa afogar. Agora o camarada que está aqui afogando nessa enfermidade, eu não posso curar porque é sábado. O que Jesus está combatendo aqui? A falsa piedade. Quer dizer que você é piedoso para salvar um boi, mas não é piedoso para curar alguém. Jesus está combatendo a falsa piedade. Depois do verso 7 ao verso 11, isso aqui tem um gostinho de bezetacil, mas é muito interessante. Jesus repreende a falsa popularidade. Quando Jesus vê a casa do fariseu cheia de convidados, e ele lá, e o homem hidrópico, e ele cura, Jesus conta uma parábola. Ele diz o seguinte: olha, quando vocês receberem um convite para chegar em algum lugar, para irem para alguma festa, alguma reunião, não se assenta nos primeiros bancos, não. Senta nos últimos. Porque pode ser que você chegue achando que você é alguma coisa e senta no primeiro banco, chega alguém mais importante do que você, o dono da festa diz: dá licença que chegou alguém mais importante. Aí você sai do primeiro lugar e vai lá para o último. Então é melhor você sentar no último e ser convidado a vir para frente, do que sentar na frente e ser pedido para você sentar no último lugar. Aí Jesus usa um dos textos que é mais mal interpretado por nós,
que é Lucas 14:11. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ele não disse aquele que for humilhado será exaltado. Ele disse aquele que se humilhar. Ou seja, ele sabe que pode sentar no primeiro banco, mas senta no último. Se humilhou. Agora aquele que se exalta, ele sabe que o lugar dele não é ali, mas ele vem. Humilhado. O que Jesus está dizendo? Jesus está combatendo a falsa popularidade. Não pense que você é o que você não é. Vocês são fariseus, vocês estão achando que são muita coisa. Então não pense que vocês são quem vocês são. Jesus combate a falsa popularidade. Depois do verso 12 ao 14, Jesus combate a falsa hospitalidade. Isso aqui é lindo. Olha o que ele fala. Quando vocês fizerem, ele fala para o anfitrião, para o dono da casa, pastor João. Ele diz o seguinte: olha, quando você fizer uma festa, não convida quem pode te retribuir, não. Os ricos, seus parentes. Aí, pastor João, você diz: convida os coxos, os mancos, os aleijados, os párias da sociedade. Quando você fizer uma festa, convida quem não pode te retribuir. Porque é muito fácil eu fazer por quem pode fazer por mim. Ele está combatendo a falsa hospitalidade. Vocês dizem que são hospitaleiros, mas só com quem pode retribuir para vocês. Aí Jesus, depois do verso 15 ao verso 24, ele vai combater a falsa segurança dos judeus. Porque olha o que o texto diz. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: mas bem-aventurado é o que comer pão no reino de Deus. Jesus diz: olha, não convide quem pode te retribuir. Convida quem não pode fazer. Porque evangelho é isso. Evangelho é você fazer por quem não pode fazer por você. Só que no dia de sábado celebrava-se o Shabat, comia-se pão. Aí o fariseu falou: mas bom é sentar no reino de Deus e comer o pão no reino de Deus. Ele está dizendo: nós estamos fazendo aqui o que o reino de Deus estabelece. Nós estamos fazendo aqui o que a lei manda. Aí Jesus continua a partir do verso 15 até o verso 24. E ele diz o seguinte, depois você leia. Ele fala que o homem fez uma grande ceia, convidou a muitos, e quem ele convidou não foi. Como os convidados que ele chamou não foi, o dono da ceia saiu pela rua chamando quem não tinha sido convidado e colocou para dentro. O que Jesus está dizendo? Vocês estão achando que comer pão no dia de sábado garante a salvação de vocês? Vocês estão muito enganados. Ele está combatendo o que? A falsa segurança. O que os religiosos pensavam, os fariseus pensavam? Já que nós somos os doutores da lei, comer pão no dia de sábado garante a gente. Jesus diz: na última hora, gente que vocês nem pensaram vai sentar na mesa do banquete com o Pai. Então não vai achando que você está garantido, não, que a sua religiosidade não vai garantir nada, não. Jesus está combatendo a falsa segurança da salvação. Só porque come pão no sábado, você está achando que está salvo. Só porque vai participar da ceia aqui agora, você acha que pode fazer qualquer coisa. É o que Jesus está combatendo, a falsa segurança. Aí do verso 25 ao verso 35, que foi o verso que nós lemos, ele vai combater a falsa expectativa. Então repare, ele combate a falsa piedade, a falsa popularidade, a falsa hospitalidade, a falsa segurança da salvação. E agora ele vai combater a falsa expectativa. Por quê? Porque olha o que o texto diz. Ele sai da casa do fariseu, ele olha para trás, tem uma multidão vindo atrás dele. Quando a multidão vem atrás dele, ele sabe que aquele povo está seguindo ele com a expectativa errada, porque eles estão querendo fazer dele rei. Aí ele disse: vocês estão me seguindo? Deixa eu dizer um negócio para vocês. Se alguém vier após mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, filho, irmão, irmã e tudo que tem, até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A multidão está vindo empolgada. Jesus nunca empolgou com a multidão. Ele olhou para trás e falou: vocês estão vindo me seguir? Vocês estão achando que eu vou derrubar o reino de Roma, que eu vou me fazer rei agora? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem quer vir após mim tem que estar disposto a aborrecer. E aí nós temos um problema de interpretação. Por quê? Porque aborrecer no nosso português é fazer raiva. Fulano está me aborrecendo. Mas por que pela pena de Paulo aos romanos, ele escreve que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú? Aborrecer aqui, irmão, não é fazer raiva. Aborrecer aqui é colocar em segundo plano. Deus colocou Esaú em segundo plano e deu a primazia para Jacó. Quando Jesus diz aquele que não aborrecer, e quando ele cita pai, mãe, mulher, irmão, ele não está falando das pessoas em si, mas de quem está à volta. Ele está falando o seguinte: fazer a minha vontade é colocar a vontade dos outros em segundo plano. Vou repetir. Ele está dizendo: fazer a minha vontade, me seguir, é colocar as pessoas em segundo plano. Vamos melhorar isso aqui. Ele está dizendo o seguinte: quem me segue não pode ter medo de desaprovação. Por quê? Porque quando você fizer a minha vontade, automaticamente você vai aborrecer quem está à sua volta. Porque eles vão querer que você faça uma coisa, mas a minha vontade manda você fazer outra. Então quer me seguir? Vai ter um gostinho de bezetacil, mas vamos lá. Se você está preocupado com a aprovação social, não seja crente. Aí foi Spurgeon quem disse: não fomos chamados para ser o caramelo do mundo, mas o sal. O dia que o mundo aplaudir a igreja, é porque a igreja está na direção errada. Jesus disse: quer vir após mim? Você tem que estar disposto a aborrecer quem está à sua volta.
O que ele está dizendo? Ele está combatendo a falsa expectativa. Ele está dizendo o seguinte: não pense que me seguir vai ser fácil. Fazer a minha vontade, cumprir os meus interesses, é automaticamente você ir na contramão de quem está à sua volta. Jesus está combatendo a falsa expectativa. Verso 27, olha o que ele diz. Aí ele continua: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Repare, irmão, nos 10 versos que nós lemos, do 25 ao 35, por 3 vezes Jesus usa a expressão não pode ser meu discípulo. Verso 26, 27 e 33. Não pode ser meu discípulo. Interessante é que a palavra discípulo, entre Mateus e Atos, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, os 5 primeiros livros do Novo Testamento, a palavra discípulo aparece 257 vezes. Jesus sempre ordenou: façam discípulos, façam discípulos, façam discípulos, sejam discípulos. Mas aqui ele diz: não pode ser meu discípulo. Ele está desmotivando? Não. Ele está combatendo a falsa expectativa. Olha o que ele diz no verso 27. Qualquer que não levar a cruz e não vier após mim não pode ser meu discípulo. O problema é que a gente tem um conceito de cruz hoje diferente. Por quê? Porque o Calvário já passou. Então a gente olha para a cruz e vê um sinal de vitória. Mas naquele tempo, carregar a cruz era o sinal de humilhação, opróbrio, vergonha. Por que Simão Cirineu foi constrangido a carregar a cruz de Jesus? Porque ninguém queria carregar a cruz. Primeiro, não dá para carregar a cruz escondido. Quando colocava a cruz no ombro, onde você passava, alguém dizia: ali vai um condenado. Jesus diz: me seguir, ser meu discípulo, tem que estar disposto a carregar a cruz. Está disposto a passar vergonha? Está disposto a ser humilhado? Está disposto a ser confrontado? Está disposto a carregar a cruz? Está disposto mesmo a ser meu discípulo? Se não tiver essa disposição, não pode ser meu discípulo. Aí eu lembro de uma frase do reverendo Billy Graham, vou ter que citá-lo mais uma vez. Ele diz: a salvação é de graça, mas o discipulado vai custar tudo que você tem. Vai custar tudo que você tem. E aí, para nós podermos encerrar, ele está combatendo. Ele combateu, vamos recapitular: a falsa piedade, a falsa popularidade, a falsa hospitalidade, a falsa segurança e a falsa expectativa. Ele está dizendo: não venha me seguir achando que vai ser fácil. E aí, para exemplificar essa falsa expectativa de facilidade no Evangelho, ele conta 3 parábolas: a da torre, a do rei e do sal. Essas parábolas são resposta a essa falsa expectativa. Ele está dizendo: quer vir após mim? Vai aborrecer quem está à sua volta. Quer vir após mim? Vai ter que carregar a cruz. Agora eu vou provar para vocês entenderem o que é vir após mim. Aí ele conta as parábolas. Ele diz: olha, ninguém que começa a construir uma torre não para e se assenta para fazer a conta se vai ter condição de terminar. O que Jesus está dizendo aqui? Começar a me seguir é fácil. Agora, antes de começar, faz as contas, igual alguém faz a conta quando vai começar a construir uma torre. Por quê? Porque se ele começar e não terminar, todo mundo vai dizer: começou e não terminou. Então me seguir é o seguinte: já que começou, vai até o fim. Faz as contas primeiro para ver se você está disposto a ir até o fim. Simples assim. O que ele está dizendo? Quer me seguir? Faz as contas primeiro, põe na balança. Está disposto a ser envergonhado? Está disposto a aborrecer quem está à sua volta? Está disposto a andar na contramão do mundo? Está disposto a sofrer as consequências disso? Começou a edificar a torre? Faz as contas para ver se dá para ir até o fim. Então guarde isso aqui: mais importante do que começar é concluir o que foi começado. É o que Jesus está dizendo. Concluir é mais importante que começar. E por que essa mensagem aí? Mais uma vez vou relembrar uma frase do reverendo Billy Graham: a Bíblia é mais atual do que o jornal que ainda vai sair amanhã. Se há 2000 anos atrás, pastor Isaac, Jesus está dizendo o seguinte: ó, importante é ir até o fim, ele já estava vendo os nossos dias, porque nunca houve uma geração que começasse e não terminasse como a nossa. Somos especialistas em deixar tudo pelo meio. Não precisa me responder não, só pensa. 1º de janeiro desse ano, você colocou uma meta: vou ler a Bíblia toda. Parou em Gênesis 12. Ó Deus me usando. Esse ano eu vou ler 25 livros. Não leu nem o 1º capítulo do que você separou. Quantos meses de academia você pagou e foi 3 vezes lá e nunca mais voltou? Quantos cursos você pagou na internet e não assistiu? Não fez? Quanta coisa você começou e não terminou? No Evangelho não dá para fazer isso. Começou a edificar a torre, vai até o fim. Colocou a mão no arado, não olha para trás. Não dá para parar no meio.
meio. Você pode me ajudar a adorar a Deus aqui essa noite? Porque Deus trouxe gente aqui para dizer, vai até o fim, não para no meio. Lançou o alicerce e continua a construção. Fez a conta, dá para mim? Eu vou até o fim. Fez a conta, eu aguento, vai até o fim. Fez a conta, vai suportar a aprovação, vai até o fim. Vai ter dia que vai estar na UTI do hospital, mas eu fiz a conta, eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Vai ter perseguição, mas eu vou até o fim. Vai ter problema, mas eu vou até o fim. Mas para vergonha do inferno, a voz profética vai até o fim. Você vai até o fim. Quem sabe Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, chega de deixar tudo pelo meio. Faz a conta antes de começar alguma coisa, para ver se está disposto a ir até o fim. Agora vamos lá, vamos entender um conceito interessante aqui, dentro de ir até o fim. Me ajuda, o segredo é ir até Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim. Então o evangelho é ir até o fim. Gênesis 17, se não me engano, Deus veio para Abraão e falou o seguinte, anda na minha presença e ser... Pastor Edielson, esse texto já me tirou o sono. Deus disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus não conhece o futuro? Deus não é onisciente? Deus sabia que no capítulo 20 Abraão ia mentir. Ia falar que Sara não era mulher dele. Deus sabia que ele ia despedir Ismael e Agar no deserto, só com um pouquinho de pão e água. Um homem justo como Abraão, botar um pouquinho de pão e água na mão do filho e soltar no deserto? Que crueldade é essa? Como é que Deus fala para um cara desse? Ser perfeito. Nós temos uma concepção muito errada sobre o que é perfeição, tá, irmão? Vamos entender o que é perfeição? Quer ouvir? Diga amém. A palavra perfeição vem do latim, é a junção de duas palavras. Perfectio, ou facto, que é, o prefixo per tem a ver com totalidade. Toda palavra que começa com per tem a ver com totalidade. Por exemplo, o que é um perímetro? Aconteceu um crime aqui, a polícia estabelece um perímetro, isola toda a área em volta para colher as pistas que estão aqui. O que é uma perimetral? Ao prefixo per, é uma rodovia que corta toda a cidade, envolve tudo, o todo. O que é perdão? Essa é forte. É o prefixo per mais donare. Per, totalidade, donare, doação. O que é perdão? Se entregar por completo. A pessoa me ofendeu, mas estou disposto a morrer por ela. Tudo que tem per fala de totalidade. E o que é perfeito? É a totalidade do que é feito. Perfeito é aquilo que é feito por completo. Perfeito não é o que não tem defeito. Perfeito é o que vai até o fim. Quando Deus disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, Deus está dizendo, eu sei que você vai ter problema. Eu sei que você vai falhar. Mas o segredo é não parar no meio, vai até o fim. Talvez alguém entrou aqui querendo jogar a toalha. Talvez alguém entrou aqui querendo desistir de tudo. Aí Deus te trouxe aqui só para você ouvir isso. Começou a edificar a torre, vai até o fim. Posso liberar uma palavra sobre a sua vida? Você não vai parar no meio. Vou repetir, você não vai parar no meio, você vai até o fim. Tem alguém disposto a ir até o fim aqui? Tem alguém disposto a concluir o que foi começado? Me ajuda a adorar a Deus por alguns segundos aí, porque eu estou sentindo a presença dele aqui. O diabo queria que você desistisse. O inferno queria que você recuasse. Os caluniadores queriam que você parasse. Alguém queria que você abandonasse o ministério, abandonasse tudo por causa dos problemas. Mas para a vergonha do inferno, você está aqui dizendo, eu fiz as contas, eu vou até o fim, eu vou edificar a torre. Você está comigo nessa palavra? Libera ela para uns 3 ou 4, diga assim, você vai até o fim, diga aí, você vai até o fim. Você não vai parar no meio não, mas você vai até o fim, você vai até o fim. Você vai até o fim, você vai até o fim. Lançou o alicerce da torre e vai até o fim. Quer me seguir? Faz as contas. Está disposto a pagar o preço? Vai até o fim. Agora olha o que ele diz. Me seguir, ser meu discípulo, é igual alguém que começa a edificar a torre. Não pode parar no meio, senão vira objeto de zombaria. Mas tem um porém, me seguir é a mesma coisa de um rei que está sendo afrontado na guerra. Olha isso. O rei, quando percebe que um exército maior do que o dele está vindo, ele faz as contas. Eu tenho 10 mil. O rei inimigo tem 20 mil. Essa guerra é uma guerra perdida. Então melhor do que eu ficar numa guerra perdida é me render. Vamos de novo. Olha o que Jesus está dizendo. Me seguir é fazer as contas. Um rei tem 10 mil soldados. Outro rei vem contra ele com 20 mil. Ele sabe que é uma guerra perdida. Então melhor do que ficar lutando uma guerra perdida é se render. É fazer paz. O que ele está dizendo? Me seguir não dá para ficar lutando com a sua vontade e a minha. Lutar contra mim é uma guerra perdida.
Então não queira ser meu discípulo e viver a sua vontade. Se rende logo e entrega tudo o que você tem. Renuncia tudo que você tem e me segue, Ei, servir a Cristo é colocar tudo que eu tenho a reboque e dizer: é o Senhor quem manda primeiro, é o teu reino, é a tua vontade, é o teu propósito, é o que o Senhor tem para mim, é isso que eu vou viver. Eu vim pregar para alguém dizer: chega de lutar contra a vontade de Deus, chega de ficar nessa guerra de braço contra o Espírito Santo, é uma guerra perdida, você não vai ganhar. Se rende ao que Ele tem para a sua vida. Se renda ao propósito dele na sua vida. Pastor Gabriel, gente que está relutando com o chamado, está lutando contra o chamado, está lutando contra a vontade de Deus na sua vida. É uma guerra perdida. Se entrega que é melhor. Alguém veio se entregar? Então entrega o seu melhor, o melhor glória, o melhor aleluia. Seja feita a tua vontade. É o Senhor quem manda. Para de relutar contra a vontade de Deus. Você está vendo que não vai ganhar. Você está vendo que é uma guerra perdida. Para que você fica forçando barra? Até quando você vai insistir naquilo que Deus não quer para a sua vida? Até quando você vai relutar para ouvir o chamado e seguir o que Ele tem para você? É por isso que ele termina dizendo: quem tem ouvido para ouvir, ouça. E Deus está dizendo para alguém aqui essa noite, essa manhã: chega de relutar contra o que eu tenho para a sua vida. Se entrega, porque quem vai vencer sou eu. É a minha vontade, é o meu querer na sua vida. Isso, vença a sua vaidade, vença o seu ego. Abre mão disso, se entrega logo. Fala: Deus, é o Senhor quem manda, eu vou fazer a tua vontade. Entrega, renda-se. Por que Deus resiste ao soberbo? Por que Deus resiste ao soberbo, ao arrogante? Guarda o que eu vou lhe dizer. Porque todo arrogante, todo soberbo reflete em si característica do diabo. Todo humilde reflete em si a característica divina. Jesus, sendo igual a Deus, não usurpou. Veio como um homem, morte de cruz, humildade. E o diabo, vamos lá, me ajuda, tá? Satanás, outrora, viu a glória de Deus. Amém? Ele viu a glória de Deus a ponto de dizer: vou colocar meu trono acima do dele. Satanás sabe, sempre soube, que Deus tem mais poder do que ele. Lógico que infinitamente mais, não tem nem comparação. Não tem comparação. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. O diabo tem nada desses atributos. Quando Satanás foi lançado do céu, ele veio com 1/3 dos anjos. Olha uma conta básica: para cada anjo caído, 2 anjos no exército de Deus. É uma guerra perdida. Mas por que há séculos, milênios, o diabo insiste em lutar contra as coisas de Deus? Para não dar o braço a torcer que perdeu. E quem é o soberbo? Aquele que não reconhece quando perde. Aquele que não reconhece que errou. Você só se torna maior do que seu erro quando você assume ele. Enquanto você não assumir seu erro é maior do que você. Mas o dia que você reconhecer: errei mesmo, errei, mas vou continuar construindo a torre, eu vou até o fim. Eu me rendo, Deus, eu me rendo. Não é do meu jeito, não é no meu braço, não é na minha carne, é do seu jeito. Quer me seguir? Faz as contas se vai até o fim. Quer me seguir? Tem que estar disposto a se render. Aí Jesus encerra, e a gente vai encerrar aqui também. Ele fala: bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Por que ele fala de adubo aqui? Porque o sal daquele tempo era diferente do sal de hoje. O sal que era usado naquele tempo não tinha as mesmas componentes químicos. E o sal era usado inclusive na porção certa, para ajudar no adubo. Quem é da roça que sabe, muitas plantas a gente colocava sal na raiz para o fruto ficar doce. Aí Jesus disse: se o sal perder o seu sabor, se ele degenerar, não serve para nada. Não serve nem para o monturo e nem para lançar fora. Não serve para pavimentar nada, porque os romanos usavam sal para pavimentar as ruas. Não serve para nada. O que Jesus está dizendo? Alguém que decidiu ser sal, mas perde a essência, está perdendo o valor. E aí, irmãos, é impossível falar de sal e não lembrar da mulher de Ló, que Jesus usa como exemplo. E lá em Gênesis 19, 26, quando o anjo vai lá, tira Ló e a família dele de Sodoma e os leva e está conduzindo pela mão, de repente a mulher de Ló olha para trás e ela se transforma numa estátua de... Me ajuda, uma estátua de... Por que ela virou uma estátua de sal? Qual a razão do sal? Naquela região que Sodoma ficava, tinham 5 cidades.
Em Gênesis 14 tem uma guerra de 4 reis contra 5. Esses 5 reis que perderam para esses 4, e Abraão vai lá com 318 e vence, faziam parte do Vale do Sal. Aquela região ali era rica em sal. Sodoma, Gomorra, aquela região ao redor ali, era conhecida como Vale do Sal. O sal era tão precioso, de onde vem a palavra salário? Que antigamente pagava-se com sal. O anjo vai lá e fala, vem! Só que a mulher de Ló olha para trás. Aí Deus disse, já que você gostou tanto disso aí, eu vou te tornar parte daquilo que você quer. Você vai virar parte do ambiente de onde você não quer sair. Você não gosta do sal? Você não quer ficar aí por causa do sal? Eu te transformo em sal. Por quê? Porque quando eu não me rendo e quando eu não concluo, eu sou um sal sem valor. E automaticamente eu me torno parte do ambiente que eu estou. Se eu estou num ambiente medíocre, eu fico medíocre. Se eu estou num ambiente cético, eu fico cético. Se eu estou num ambiente de pecado, eu viro pecador. Mas agora, quando eu estou disposto a ir até o fim, e quando eu estou disposto a me render, eu não perco o valor. Eu sou sal que tempera. Eu sou sal que faz a diferença. A mulher de Ló virou sal. Agora o que é interessante, a gente poderia passar a tarde inteira falando sobre o sal. Uma das características do sal, além de preservar, sal não é para salgar, irmão, sal é para temperar. Não pode faltar e não pode sobrar. Coloca muito sal na comida, ninguém come. Então para de querer ser santo demais, justo demais. Você foi chamado para temperar, não é para salgar a vida de ninguém, não. Para de salgar a vida dos outros. Seja tempero. As pessoas têm que ter prazer de saborear a tua presença. Deixa de ser crente chato. É sal para temperar. Agora o que é interessante, você joga o sal na carne, a carne fica com gosto do sal, mas o sal não fica com gosto da carne. Porque quando eu sou sal, fazendo a vontade de Deus, eu não me torno parte do ambiente. É o ambiente que é mudado porque eu estou ali. Quer um exemplo disso? Eu vou orar agora. 1 Samuel 22, Davi está na caverna de Adulão. 400 homens se reúnem a ele. Como é que era a característica dos 400 camaradas? Endividado, amargurado de espírito, angustiado. Tem uma tradução que diz vagabundo. Nenhum coach hoje, e eu não tenho nada contra coach, eu gosto de programação neurolinguística, gosto de tudo isso eu gosto. Mas estou dizendo, nenhum coach te indicaria andar com esses 400 caras. Por quê? Qual é a lógica? Se eu ando com 400 vagabundos, eu viro 401. Só que Davi não virou vagabundo 401. Ele pegou 400 vagabundos e transformou em guerreiro igual a ele. Porque quando eu sou sal, não é o ambiente que me muda, sou eu quem muda o ambiente.